Olá a todos, gostaria de agradecer aqui a presença da Renata e da Aline. Meu nome é Marco Bianchi, eu sou coordenador do GERM na atual gestão, também coordeno a equipe de radiologia musculoesquelética da Reddor e trabalho também no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E vou bater um papo aqui com a Aline Serfati, que é diretora médica da clínica Medscan Lagos, tem doutorado pela UFRJ e também tem formação fora, né, com fellowship no Hospital Saint-Antoine de Paris e Research Fellow na Universidade de Nova York. Foi presidente da Sociedade de Radiologia do Rio de Janeiro e é atualmente diretora associada da revista Skeletal Radiology. E aqui no meu lado direito a Renata, que também trabalhou comigo no Hospital das Clínicas, no Sírio-Libanês e atualmente está nos Estados Unidos e está na Universidade de Iowa e vai contar um pouquinho sobre a experiência da radiologia lá nos Estados Unidos. Então, gostaria de começar com a Renata perguntando, a gente tem observado, né, um aumento do interesse e do fluxo de radiologistas brasileiros para os Estados Unidos e, e você lá na sua cidade também e no resto dos Estados Unidos tem tido a mesma percepção. Com certeza. Acho que tem os dois lados. Tem um aumento grande de interesse dos Estados Unidos por radiologistas brasileiros, né, que a gente é muito bem visto. Acho que a nossa formação é tida como muito boa, assim, principalmente, assim, dos grandes hospitais que a gente tem aqui. E com certeza um grande interesse de muitos brasileiros em ir para fora, né? A gente começa indo, recebe muita mensagem, muita gente interessada em ir também, perguntando os caminhos. Aí você começa a ver já cursos que te ensinam qual é o passo a passo, cursos para te orientar em relação ao STEP, as burocracias que você precisa para iniciar todo esse processo. Então, cada vez mais você vê isso, mas também é uma resposta ao maior interesse dos Estados Unidos nos nossos radiologistas daqui. Então, acho que é uma via de mão dupla que acaba sendo bom para quem tem interesse, né? Mas a gente deve discutir aí que tem prós e contras de tudo isso, mas com certeza o interesse é mútuo e é crescente, assim. Na sua opinião, então, a força de tração dos Estados Unidos é mais importante e mais forte do que algum motivo interno de vontade de saída dos brasileiros? Não sei, talvez seja equivalente. Acho que o tanto que os Estados Unidos está precisando de radiologista agora, talvez seja equiparável ao tanto que a radiologia está um pouco complicada em alguns lugares do Brasil. Então, acho que isso tudo é a tempestade perfeita, assim, para ter tanta gente buscando sair, sabe? Então, é mútuo, assim. Acho que você dá um Google, assim, radiologist, shortage, ou sabe, dá um Google olhando, assim, demanda por radiologistas, United States. É bizarro, assim, tem artigos na Radiographics sobre isso, artigos na JR sobre isso, artigos explicando o Four-Year Pathway, que é a alternativa que a gente tem para revalidar o nosso diploma, entre aspas, né, o nosso título de radiologista nos Estados Unidos, nas grandes revistas de radiologia. Então, e eles têm, a gente pode até falar depois de que eles têm facilitado aí as regras para ir, então tudo isso só leva mais gente a É, ter interesse e a conseguir. E de fato a gente tem muita gente indo, gente boa, acho que o que é ruim também para a radiologia do Brasil, mas a enfim. próxima pergunta, acho que essa necessidade se reflete também na mudança dos critérios, né, ou do filtro que tinha nos Estados Unidos para essa migração de estrangeiros, radiologistas estrangeiros para os Estados Unidos. E eu queria te perguntar agora qual que é o passo a passo de alguém que está interessado em fazer esse movimento do Brasil para os Estados Unidos. Sim. O passo a passo depende muito em que estágio da sua carreira você está. Acho que se você é alguém que acabou de sair da faculdade, já sabe que quer radiologia e quer ir para o exterior, o seu passo é fortalecer seu currículo e aplicar para fazer a residência médica nos Estados Unidos. Esse é o caminho formal, você fazendo uma residência direto lá, com certeza você é mais forte, assim, em termos de currículo, você tem mais segurança em relação a mudanças legislativas que a gente às vezes tem em cada estado. Então eu, com certeza, se tivesse saindo da faculdade, eu tivesse até acabado de fazer minha residência, assim, muito recente, eu pensaria até em refazer a residência, ou se estivesse saindo da faculdade, já faria a residência lá direto. O ponto negativo disso é que é uma residência disputada, então não é porque eles estão precisando que a residência lá está super facilitada. Ao contrário, assim, o match para radiologia, né, que é a disputa das vagas de residência lá,
é um dos mais concorridos, não é ao nível de neurocirurgia, dermato, cirurgia geral, mas é um dos top 10 ali. Então você precisa ter pesquisa, você precisa ter, estágios observacionais, carta de recomendação, então é um match que demanda um pouco. Isso para quem não é radiologista ainda, né. Para quem é radiologista é um pouco mais fácil, assim, então principalmente quanto mais experiente você for, isso é até bom, que você tem o 4-year pathway, né, que é você, faz as provas dos steps, né, para todos esses passos, fazer residência lá, fazer esse 4-year pathway, você tem que fazer os steps, e aí você vai para trabalhar 4 anos como radiologista lá sob supervisão. Ao fim desses 4 anos, você se torna apto a fazer a prova do board, e aí você é então reconhecido com o título de radiologista nos Estados Unidos, né. E aí tem algumas regras aí que eles têm facilitado nesses 4 anos, antes você tinha que fazer 4 anos seguidos, hoje você pode fazer esses 4 anos dentro de 8 anos, então isso já facilitou muito. Você tinha que estar na mesma instituição e há 48 horas atrás mudaram essa regra, então agora você não precisa fazer os 4 anos no mesmo hospital, você pode fazer em até 2 hospitais diferentes, facilita para muita gente, assim, que às vezes você não consegue vaga no mesmo hospital para 4 anos seguidos de formação, né. Então eles têm facilitado, mas o caminho seria esse, fazer os steps, para quem já é radiologista, né, e tentar uma vaga em geral de fellow ou dependendo do seu currículo, uma vaga direto como radiologista e cumprir esses 4 anos, e daí fazer a sua prova de título, e aí você tem muita liberdade para trabalhar e o mercado está aquecido, então é interessante para quem tem vontade. Mudou, tem mudado, Constantemente, você viu agora, o 2 caminho. dias atrás mudou de novo, então tem Interessante saber, mudado. não sabia dessa atualização É aí. bem recente. E perguntar para a Aline, que também tem experiência fora do país, para quem não quer se mudar em definitivo, quem quer só viver uma experiência temporária para fora do país, eh qual a sua experiência, assim, a sua recomendação, como que faz para quem tem esse interesse? Primeiro, queria agradecer o comitê pelo convite para estar aqui hoje. E eu acho que o primeiro passo para quem tem realmente vontade de sair daqui é entrar numa sociedade como a SPR ou uma sociedade internacional. Como, por exemplo, no nosso caso, nós somos da Radiologia Musculoesquelética, então a gente está na International Skeletal Society, a gente conhece muita gente. Quando você conhece muita gente, você acaba tendo acesso a pessoas que estão interessadas em te receber nessas instituições, em grandes instituições de ensino, e aí vai além dos Estados Unidos, porque a International Skeletal Society é uma sociedade com membros do mundo todo, então aí pode ser na Europa ou nos Estados Unidos. Assim, foi assim que aconteceu comigo, essa é a minha experiência pessoal, eu conheci pessoas nessa sociedade que me receberam na Universidade de Nova York. O processo, começa como acho que qualquer processo, né, você tem que conhecer alguém, e aí você envia e-mail, envia cartas de suporte de pessoas que trabalharam com você, faz uma entrevista e é aceito ou não é aceito. Então acho que assim, para quem quer ficar um tempo lá, mas para quem ainda não tem essa ideia da Renata, que: "Ah, eu quero me mudar, não, eu quero fazer primeiro o que a gente chama de um test drive", eu acho que essa é uma boa ideia. E mesmo, mesmo que seja um research fellow ou um clinical fellow, Sim, eu é acho. o caminho é o mesmo, conhecer alguém Eu acho que mesmo que você pode também tentar sem conhecer alguém, eu só acho que vai ser talvez um pouco mais difícil, né, porque o teu e-mail pode ficar perdido na caixa de e-mail da pessoa que recebeu. Por outro lado, se você conhece alguém, se você está sendo indicado por alguém, a chance de você ter sucesso é maior. Se o teu mentor aqui no Brasil, por exemplo, manda o e-mail junto com você, assina esse e-mail junto com você, a tua chance aumenta. Então, assim, claro que você pode mandar o e-mail, sem ter esse apoio, mas eu acho que com apoio fica mais fácil. e você teve experiência tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né. Sim. Qual que é a sua percepção? Qual a diferença dessa experiência na Europa e nos Estados Unidos, seja por um A gen tempo curto ou seja para Um tempo maior. ficar, assim, para morar? É muito interessante, porque a minha experiência na Europa, eu ainda não fazia músculo, tinha acabado de sair da residência. E eu fui para um hospital que era especializado em medicina interna. E foi ótimo, eles me receberam super bem, mas era um Observation Fellow, não era um Research Fellow como eu fiz há, sei lá, 10 anos, não, 5 anos atrás, em Nova York. Foi boa a experiência, mas eu tenho uma veia acadêmica, eu gosto dessa parte acadêmica, então para mim valeu muito mais a pena
o fellow que eu fiz anos depois, primeiro eu já estava mais velha, eu tinha mais experiência, eu tinha mais recurso interno para lidar com o fato de eu estar fora do Brasil muito tempo, porque eu fiquei muito mais tempo nos Estados Unidos do que na Europa. E isso é importante, a gente pensa que não, mas isso é importante, sabe, Marco? Porque às vezes a pessoa tem aquele sonho, ela quer ir para fora, mas chega lá, ela está sozinha. E não é fácil ficar sozinho em outro país, né? Então eu acho importante aqui eu sublinhar isso para quem está querendo ir, porque não, não é só ir, sabe? Tem outras coisas envolvidas. E foi para mim essa parte da pesquisa lá em Nova York foi muito mais preenchedora. Claro que todas as experiências são válidas na nossa vida, boas ou ruins, mas essa para mim foi mais enriquecedora por causa da minha veia acadêmica. Eu gosto disso. Legal. Eu também tenho uma experiência, eu fiquei 1 ano em Boston, mas eu estava na faculdade, então Foi. foi numa área de neuro, não a que eu atuo hoje, mas foi bastante interessante para ter essa experiência de um Research Fellow que a gente, né, vê num lugar que a pesquisa funciona muito mais séria, muito mais efetiva, muito mais rápida do que aqui no Brasil. E para ter, acho que valeu mais como experiência de vida, Sim. assim, foi bem bom, assim, também. Eu assim, aproveitando a oportunidade de falar rapidamente, partilhar uma experiência pessoal, quando eu estava lá, eu cheguei e comecei a fazer o trabalho, né? E aí ele me apresentou uma planilha que tinha mais colunas do que todas as planilhas que eu já tinha visto na minha vida, porque era o número de pacientes, né? E eram, assim, eram inúmeros pacientes, eu fiquei perdida já logo de cara. Mas é muito legal, porque eles vão te ajudando e você vai aprendendo a mexer em todas essas. Isso em Nova York. Isso em Nova York, porque Legal. o trabalho envolvia muitos pacientes e não só linhas, mas muitas colunas, porque cada coluna é alguma coisa, alguma variável que você está avaliando daquele paciente. E me enriqueceu enormemente, eu aprendi muito. E depois ainda como eu adorei fazer isso, eu quis entrar depois para o serviço editorial da Skeletal Radiology, e eles têm um programa de fellowship. Então, quando eu vi que a revista, a nossa maior revista de músculo, tinha esse programa de fellowship, o que eu pensei? Eu falei, nossa, essa é uma oportunidade de trabalhar com o que eu gosto, que é o quê? Fazendo um trabalho editorial com os artigos que são submetidos para a revista. Mas se eu não tivesse tido a experiência na Universidade de Nova York, eu não sei se eu teria chegado lá. Eu ia falar que é legal também isso do research, porque além de te enriquecer muito, acho currículo, experiência, tudo isso, para quem não sabe ainda se quer ir ou não, você tem o ano de research para você fazer esse teste drive na vida no exterior. E esse ano também conta hoje para o 4-Year Pathway. Então, se você for e tem um ano de research, ele já conta, até um ano conta, né, dos 4. Os demais tem que ser trabalho clínico, né, ou como fellow, ou contratado mesmo como radiologista, mas esse ano serviria tanto para você enriquecer seu currículo e talvez depois você decidir ir, ele também é um ano que vai contar no seu 4-Year Pathway para então virar radiologista ali e ser reconhecido com o título de Excelente. radiologista, né? Então é uma vantagem grande também. Aproveitar esse gancho da colaboração, né? Quem não tem condição, seja porque tem família já bem estabelecida aqui, quem não tem condição de sair do país, mas quer de alguma forma ter essa experiência ou fazer pesquisa com a colaboração de outros serviços de outros países, você ali, principalmente a Renata também fez isso, mas como que funciona essa colaboração assim com outros centros, de outros países? Assim, Marco, na minha cabeça eu tenho uma coisa que não vai cair no teu colo. E eles lá nos Estados Unidos têm uma expressão que eu gosto que eles chamam: você é um ou uma go-getter, que você vai e corre atrás, é proatividade. Então, se é isso que você quer, se você quer trabalhar num programa de pesquisa, num trabalho de pesquisa em colaboração, frequente os congressos. Eu escrevi e participei de vários trabalhos porque eu estava no congresso. Então, eu estou no congresso, eu apresento um trabalho meu, feito no Brasil, por exemplo. Alguém de uma instituição internacional viu, gostou, daqui a pouco você está conversando com essa pessoa, e a coisa é tão natural. E aí você recebe um e-mail, você pode fazer as leituras, por exemplo, de um trabalho que a gente publicou recentemente na Radiology. Você pode fazer as leituras desse grupo de pacientes? Então, a coisa é mais natural, mas
não adianta achar que você vai ficar trancado na tua sala de laudo e que vai cair no teu colo, vai chegar um e-mail dizendo, você quer... Não, não é assim. Então, se você quiser, você tem que ter proatividade, você envia e-mail, você vai no congresso, você conhece pessoas. É o que todo mundo fala hoje, chama-se network. E uma coisa também em relação a isso, eu acho que até nessa parte de mandar e-mail, você tem que ter um pouco de cuidado. Acho que não adianta você mandar um e-mail, eu quero entrar num projeto, você tem um Exatamente. projeto aí para mim, é um negócio tão... É. Então, assim, você quer fazer, faz um projeto, faz um negócio bem feito, manda um e-mail para alguém que você sabe que é referência naquela área, chama ele para ser mentor, manda o projeto pronto, assim, só pede para ele, sabe, revisa, quais são as críticas, o que é que eu posso melhorar, você aceita ser mentor nesse trabalho? Então, assim, mostra o trabalho primeiro e depois, naturalmente, acho que essa pessoa vai atrás de você, ou outras pessoas também, você vai ser convidado, mas acho que você tem que primeiro apresentar ali, né, do que esses e-mails vazios de que, eu queria publicar, tem interesse, tem algum projeto aí para eu entrar? Tipo, acho que você tem como trabalhar isso melhor e se mostrar já desde então um go-getter, alguém que é válido da pessoa apostar, sabe? Então, acho que Eu acho que dá na pra cultura fazer isso. americana, isso que a Renata falou é crucial. Assim, na cultura americana, não adianta você querer que o outro faça para você. E isso começa, assim, eu vejo desde os e-mails, como você está sublinhando, realmente, a forma brasileira de escrever um e-mail, ainda que seja profissional, é diferente da forma americana. Então, espero que esteja bem, a primeira frase do e-mail, nós brasileiros muitas vezes nem escrevemos assim, já vamos direto ao assunto. Então, tomar cuidado. Pedir ajuda para quem já está acostumado a escrever esses e-mails. Pede para revisar e faz o projeto e envia, como ela está dizendo. Isso é fundamental. Eu acho que talvez a mensagem é não espere que alguém vai te ajudar a começar alguma coisa do zero, sem você mostrar que tem alguma coisa para desenvolver em parceria, né? Sim. Não queime suas cartas, né? Vem mandar uma mensagem para a pessoa super referência naquilo, um e-mail vazio, um e-mail que você não está oferecendo nada, você só está pedindo. Então, assim, acho que você tem, né, que trabalhar bem essas opções aí, não queimar oportunidades. E, Renata, como que é a vida lá fora? No dia a dia, assim. Não, a vida, acho que, assim, na minha avaliação, eu não estou há tanto tempo, né? Eu acho que, ainda assim, acho que foi uma mudança muito positiva para mim. Então, mas eu fui buscando uma coisa e eu acho que eu estou conseguindo. Então, eu queria, o motivo de eu sair do Brasil foi mais a questão de segurança, e eu vejo que muita gente também é essa questão, né? Nem tanto o trabalho em si. Eu era muito feliz onde eu estava trabalhando, adorava meus colegas de trabalho, então eu estava feliz, mas a segurança foi um negócio para mim que, depois que eu tive filhos, realmente me prejudicava, assim, na minha saúde mental. Então, foi o número 1. Então, todo o meu planejamento foi também baseado nisso. Não adiantava eu ir para uma cidade que também era insegura. Então, os Estados Unidos tem vários estados, nem todos vão te prover segurança. Então, você tem que pensar muito no que está te levando a fazer essa mudança, porque não é qualquer mudança que vai responder à sua inquietude ou à sua infelicidade, que seja onde você está agora. Então, fui buscando isso. Então, sabe, até a escolha do lugar, até como tudo aconteceu, deu certo nesse sentido, assim, estou muito feliz lá. No quesito trabalho também, assim, acho que de forma geral, acho que os Estados Unidos é um lugar que valoriza muito o radiologista. Agora, então, né, que está com essa deficiência, então o radiologista você é muito valorizado, você é bem tratado, você chega lá, você já tem de cara, ou 20% para quem gosta de pesquisa, né? Então você já tem de cara 20% do seu tempo que você pode dedicar à pesquisa. Então, um dia na semana é para sua pesquisa, os outros dias são clínicos. Então, é algo que já vem desenhado para você do segundo zero, assim. Então, aqui no Brasil, acho que existe um pouco de dificuldade. Muita gente que quer fazer pesquisa, você faz no seu sábado, na sua noite, ou você deixa de estar com seu filho para fazer, porque você tem que fazer numa hora extra trabalho, embora alguns hospitais, né, o Sírio, a gente já conseguia ter alguns períodos científicos, dependendo aí da sua produção. Então, isso é uma mudança que eu tenho visto, que eu acho bem positivo, mas é algo que você já tem de cara quando vai lá. Então, essa parte científica é muito positiva, a parte da segurança, dependendo do estado também. O trabalho em si, acho super legal, assim, é muito semelhante à nossa rotina aqui, né? Não muda tanto, a gente fica achando que é de outro mundo, mas a gente faz a mesma coisa. Eu ia te perguntar especificamente em relação à questão prática da rotina, assim, é igual aqui, que você chega às 7, sai às 7, ou das 7 às 13? Não, o horário... Eu sei que lá também
é mais tradicional você também fazer intervenção. Aqui não muito, né? Algumas sim. pessoas só que têm interesse fazem. Lá, como que é Não, lá, essa rotina? então do músculo especificamente, né? O horário de todo mundo, acho que é muito parecido, é de 8 às 17. Melhor que aqui. E já é melhor, assim, dependendo. Cada um tem um esquema aqui, né? Então tem gente que tem um esquema bom, mas talvez seja até melhor. Mas, assim, acho que de forma geral é um horário bom, é um horário que é muito respeitado, assim. Então você tem de 8 às 17, mas acho que uma diferença importante é que é de 8 às 17 intensamente. Assim, você não fica parando para tomar café, almoço de uma hora. É intenso. Então você vai ali rápido e vai baixando a pilha. Então eles estão precisando de radiologista porque tem muito exame para laudar. Questão de pilha Então não é forte. Então não é que você vai chegar lá e de 8 às 17 é intenso, de 8 às 17, laudando muito. Então existe um problema sério de burnout entre os radiologistas, então é algo que tem que saber administrar também, porque é menos horas, mas eu considero muito mais intenso do que o trabalho que eu tinha aqui. E além disso, para quem é estrangeiro, toda a carga mental de você estar laudando inglês, ensinando o residente inglês, porque, em geral, quem vai, os primeiros anos, você vai para uma instituição acadêmica, né? E eu iria de qualquer forma, porque era o meu interesse. Então, 100% dos exames que eu assino é depois de ensinar o residente, de staff com os residentes, né? Você ensina, discute a semelhança do que a gente faz aqui com os nossos residentes. Então, você ensinar, ser didática em inglês e laudar e assinar e tá orientando a reação, tudo em inglês, a carga mental acho que é muito grande. Então, você trabalha intenso na língua que não é sua língua mãe, com medo, assim, você não quer errar, ainda mais quando você é estrangeiro, acho que você sempre acha que você tem que se provar, assim, então você quer estar certo, os casos são complicados, claro, que aqui a gente, principalmente no nível mais particular, você tem muito exame, que às vezes não é um exame muito alterado, mas com condropatias, acho que lá pelas questões dos seguros e pelo preço, as pessoas fazem exame quando elas estão mesmo doentes, assim, então é uma carga grande. Então, assim, eu também gosto de falar para quem tem interesse que não é que você vai para lá e vou para lá para ganhar em dólar e trabalhar pouco. Não é isso. Então, adeque as suas expectativas, porque você vai trabalhar muito, e aí você tem que pensar ou não se o que você está buscando você vai ter de retorno. Então, cada um tem que ter, acho que, suas prioridades muito alinhadas, porque não é a resposta para tudo. Ir para os Estados Unidos não é a resposta para todo mundo ou para tudo, entendeu? Essa barreira da linguagem, é claro que depende de cada um, mas pesa bastante e demora para se acostumar e para ficar mais leve? Ou... Acho que depende de cada um mesmo. Assim, eu considerava o meu inglês ok, assim, acho que é ok, mas só de você não estar falando na sua língua mãe, acho que é sempre um estresse a mais, né? Algo a mais. Você quer, às vezes você não consegue passar exatamente a mensagem que você quer. Mas é claro, eu acho que essa é uma dificuldade que o tempo vai aos poucos amenizando, assim. Acho que cada vez você vai ficando mais à vontade. Meu primeiro mês lá eu queria voltar, o segundo também. O terceiro eu já estava assim, agora estou bem feliz. E a minha expectativa é que cada vez mais isso se torne mais fácil, né? Então, a dificuldade sempre vai ter, não existe perfeição em lugar nenhum. Todo lugar vai ter, né, o que é pior, o que é melhor, os prós e contras, e ver as suas prioridades e o que é mais importante para você, porque que talvez nessa balança o seu lugar ainda seja o Brasil, entendeu? Então... Mas a percepção dos seus colegas brasileiros que estão lá também é a mesma, né? Mesma coisa. Então, só um detalhe, eu saio do trabalho, assim, eu não ouço uma música em inglês no carro. Assim, eu não consigo ouvir, eu não quero ouvir inglês. Começo a tocar música em inglês assim que eu tô trabalhando, eu não quero, só ouço música brasileira. Então, eu acho que isso vai melhorar também, mas, enfim, é só para mostrar, assim, o quanto que, sabe, o exercício mental, acho que você faz, de estar tão intensamente no inglês, eu tenho um pouco disso. E eu vejo que todo mundo, assim, é difícil, assim, você tá... E as pessoas vão com inglês bom, né? Ninguém faz 4 provas de STEPS, estuda um monte e lê inglês e tenta publicar, porque toda saída para os Estados Unidos você tem que formar um background aí para tentar, né, chegar bem. E não sabe inglês, não é? Ninguém vai para lá com inglês, mais ou menos. Você vai para um inglês bom, então não é uma dificuldade porque o seu inglês era ruim, é porque é outra realidade, não é sua língua mãe e vai ser difícil e aos poucos vai melhorar, mas até lá acho que você dá uma suada, assim, não é um mar de rosas. Uma pergunta objetiva. Eles, em relação à produtividade, eles pagam vocês por produtividade, ou eles pagam vocês o turno, ou eles pagam vocês por um valor por ano, fixo por mês? Ano. Você recebe por mês, o valor acertado em contrato é um valor anual. Que aí você sabe, dependendo do estado que você está, vai ter a taxa X ou Y, pode ter um bônus X ou Y,
mas é um valor fixo, não ganha por exame, não ganha nada extra nos serviços acadêmicos, né, que a maioria de nós vai. A partir do momento que você tem o título, né, faz é o ABR Certified, você é radiologista lá, depois dos 4 anos, aí você tem mais liberdade, pode ir para uma private practice, onde você ganha por produtividade, ganha bastante, tem empregos de valores muito altos, porém você é mais exposto a processos, né, o malpractice, que nos Estados Unidos é algo bem relevante, muito mais do que aqui, que não é uma preocupação tão intensa, mas lá é muito frequente. Então, e você vai lá dar um volume ainda maior, mas sim, vai ter a recompensa financeira, é de perfil, né? E eles têm uma expectativa de produtividade para vocês, como a gente tem aqui no Brasil, né? Uma expectativa de produtividade por turno ou não? É assim, acho que depende do hospital que você está, mas de forma geral, você tem que laudar os exames daquele turno. Assim, no hospital que eu estou, que é da Universidade de Iowa, você tem que laudar. Cada dia eu estou delegada ali numa determinada função. Um dia tomografia, outro dia ressonância, outro dia raio-x, outro dia procedimento e um dia científico. O dia que eu estou na toma, eu tenho que laudar todas as tomas que caírem até determinada hora. Na ressonância, a mesma coisa, e o raio-x, a mesma coisa. São mais ou menos quantas? Altamente variável. Assim, um dia da ressonância, por exemplo, já laudei de 15, já laudei de 20 a 50 exames. Num turno e seria uma maior turno de 8 às 17, né? não, no dia todo, No dia inteiro. Só de músculo esquelético. Só de músculo. Ninguém lauda, assim, a maioria das pessoas lauda a sua subespecialidade, né? Eu não saberia laudar mais nada. Né? Lembrando que você está ali ensinando residente. 100% dos exames você vai ensinar o residente, 100%. Você vai ter pausa para num conference. Você é uma instituição muito acadêmica, a maioria das universidades. Então, de 8 às 17, mas você tem 1 hora de manhã que você vai, às vezes é você que está discutindo casos com os residentes, tem a hora do almoço de meio-dia a 1, que sempre tem alguma aulinha, que pode ser você dando ou outra pessoa, mas você está lá. Então, é muito exame para que você lauda, você ensina o residente e você tem atividades acadêmicas de permeio a tudo isso que você tem que participar, assim. Então, é um dia intenso, assim, tá? Não é uma rotina intensa, mas, assim, acho que se você gosta da área acadêmica, é algo que você vai se adaptando e acho que você vai se ver bem ali, sabe? Mas eu acho que também tem que ter o perfil, né? Tem gente que não é tanto disso, e seria um inferno para alguém estar o dia inteiro ensinando alguém, depois vendo aula. Então, assim, veja com essa praia. E como eu falo, não é para todo mundo, mas para mim, eu considero que foi bem positivo, assim. Acho que, por enquanto, tá tudo certo. E, Aline, e no Brasil, assim, como que você... eu sei que no Rio também é diferente, São Paulo é de um jeito, o resto do Brasil é de outro jeito. Como que é a radiologia aqui, né, no Brasil, comparando com o cenário da Renata, assim? Olha, depois de tudo isso que eu ouvi da Renata, eu acho que independente do estado brasileiro, da cidade brasileira, o que eu posso dizer do maior pró de estar no Brasil é estar perto da família, certo? Sem dúvida. Mas eu entendo também que, e aí também, parafraseando a Renata, eu acho que a principal razão da gente sair daqui é a segurança. Então, tirando isso, tirando a segurança e a família, pensando especificamente na nossa radiologia e no que tem de bom aqui, eu acho que, pelo menos nos centros, nos grandes centros, posso falar de Rio e São Paulo, tá? Eu não conheço tanto o resto do nosso país. Mas eu acho que aqui a gente está muito bem servido de radiologista. A gente tem uma formação maravilhosa no Rio de Janeiro e em São Paulo. A gente tem acesso a excelentes tutores, médicos que foram formados antes de nós, que estão aqui que nos ensinaram, e agora chegou a nossa hora também de passar o nosso conhecimento para os radiologistas mais novos. Acho que isso e é na nossa língua, né? Que isso faz a diferença, sim, porque eu também morei lá e eu sei que chega o final do dia, você não quer falar uma palavra. Eu também ouvia música só em português, eu só ouvia bossa nova no carro. Não tô louca, não tô tendo um surto. Mas eu acho que, assim, o principal pró de trabalhar no nosso país é você dar o laudo na nossa língua, é você ter colegas brasileiros, é estar dentro da nossa cultura. Essa é a nossa cultura. É claro que quando a gente vai para fora daqui, muitas vezes alguém vai te dar uma resposta que você vai pensar, nossa, mas como é grosso? Não, não é grosso, é a cultura deles, eles são diretos, é assim. Então, acho que o principal é você estar dentro da sua cultura, você estar junto das pessoas que te formaram, que te ensinaram, você ter acesso a milhões de canais de vídeo, de livros na nossa língua, que são excelentes.
É para falar só dos prós ou dos contras também? Pode falar os prós e contras. Vou Isso é para aproveitar. falar dos contras, então vamos lá. Eu acho que um dos principais problemas aqui do nosso país é a remuneração. Eu acho que está todo mundo de acordo ou não? Com Então, certeza. tá bom. E eu acho que essa é a segunda coisa. Primeiro é a segurança, segunda coisa é a remuneração. E olha, eu falo isso dos dois lados, porque eu trabalhei durante muitos anos para uma clínica no Rio de Janeiro e depois, há 20 anos já, eu tenho a minha própria prática com outros sócios. E aí, eu reclamava, óbvio, quando eu estava do lado de lá do médico radiologista que estava trabalhando e ganhando aquele valor fixo, né, por exame. Mas agora, como gestora também, eu nunca deixei de trabalhar como radiologista, tá? Eu faço a direção médica dessa clínica, mas eu estou muito perto dos números, eu sei quanto é. Então, para o lado de quem é gestor também é difícil, só para dar esse feedback para vocês. Mas sim, eu acho que a gente trabalha aqui no Brasil assim, nós médicos, nós demoramos anos para nos formar e se quisermos nos formar bem, temos que sair sair do Brasil, adquirir outras coisas, é caríssimo, para depois não ficarmos tão satisfeitos com quanto somos pagos, né, por laudo. E isso é realmente muito frustrante e, assim, por que isso acontece? Porque a gente está trabalhando para seguradoras de saúde que, infelizmente, não nos querem pagar. Então, eles pagam pouco e aí sobra para todo mundo, não sobra só para vocês, sobra para todo mundo. Eu não vou entrar aqui nisso, mas esse, assim, para mim, o principal contra do nosso país, infelizmente, é segurança e remuneração. E o principal pró, só para resumir, que eu sei que a gente deve estar acabando aqui o tempo, está na nossa cultura, que é maravilhosa. Não tem povo com uma vibe melhor do que o povo brasileiro. Não tem nada melhor do que falar a nossa língua e dar laudo na nossa língua. Então, acho que isso é o principal. E estamos cercados de pessoas maravilhosas, inteligentíssimas. A radiologia brasileira tem um nível altíssimo. Com certeza. Só um parênteses, você tem uma experiência e também contatos na Europa e qual que é a sua percepção prós e contras na Europa? Só rapidamente. Só Na Europa, bom, a Europa é vasta, então vamos, né? Mas eu vou falar o que a maior parte dos brasileiros gostam, que é Portugal, né? Que é o nosso canto, é o cantinho do Brasil na Europa. Então, eu acho que na Europa eles também estão precisando de médicos radiologistas bons, né? Não é qualquer um que vai fazer. Lembrando que o sistema lá para você validar o seu diploma é assim como o da Renata nos Estados Unidos, tá? São 3 provas, igualzinho, step 1, 2, 3, igual, tá? E depois tem uma série de burocracias também. Agora, a cultura portuguesa é uma cultura que é muito mais próxima da gente. É claro que há diferenças, claro que também eventualmente vamos achar que a forma de falar foi estranha, mas não é só uma diferença cultural, né? Precisamos entender que nós brasileiros falamos de um jeito e eles falam de outro e está tudo bem. Mas acho que é a oportunidade também, para tanto não é à toa que temos muitos médicos tentando validar o diploma e ir para lá. Isso em termos de fazer o que a Renata fez, que é ir trabalhar lá fora. Para fazer colaboração, trabalhos investigativos, como eles chamam em Portugal, eles não falam pesquisa, eles falam investigação, eu acho que existem oportunidades, mas muito menos do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, isso é uma coisa da cultura americana. Eles precisam disso, eles gostam disso. O radiologista está lá, que mostra um currículo sem ter publicado um trabalho, é estranho, correto? Sim, com certeza. Assim, isso é o que me vem na cabeça. Tem mais alguma coisa que eu deixei de falar que você tenha curiosidade? Em relação à segurança, remuneração e clima em Portugal. Ok. Eu sou muito suspeita para falar, Marco, porque eu adoro. Eu sou a pessoa mais suspeita do mundo para falar sobre a Europa. Eu morei na França, pronto, e morei lá. E morei não, mas vou sempre lá. Eu acho assim, lá eles têm as 4 estações bem marcadas, mas diferente da França, a França é mais frio. Então, para nós brasileiros, o fato de estarmos num país no qual você tem as 4 estações bem marcadas, mas não tem um frio exorbitante como alguns estados dos Estados Unidos, talvez para aquela pessoa que tenha medo do frio, seja mais acolhedor. Em relação à remuneração, que eu saiba, a remuneração lá é melhor do que aqui. Que eu saiba não, eu tenho certeza, a remuneração é melhor do que aqui, né? Eles recebem muito mais por ressonância, mas temos também que fazer aquela conta, também a vida lá é em euro. Mas, de qualquer forma, eu acho que um médico português, radiologista ou brasileiro que fez a validação vai estar muito bem de vida lá. E é uma cultura muito próxima da nossa.
Então é isso, assim, eu acho que Isso de cultura, eu subestimava muito, assim, o quanto isso era importante, assim, eu me adapto, eu sempre adorei viajar, viajei muito e achava que isso ia ser zero problema para mim, isso de se adaptar e aí, aos poucos, assim, você vai percebendo, assim, acho que caiu mais a ficha quando eu cheguei aqui agora, que foi a primeira vez que eu voltei depois que fui, que eu tive o cara me senti em casa, assim. é isso. Que você olha pro lado, você sabe que ninguém pode estar pensando assim: "O que você está fazendo aqui? Seu lugar não é aqui. É. Você não é daqui". Você não tem essa sensação. E, assim, eu nunca sofri nada nesse sentido lá, mas A acho sensação até por existe. tudo que está acontecendo também Sim, no mundo, eu acho que é uma coisa que fica na sua cabeça, pelo menos com certeza fica na minha. Então, você chega aqui e você saber que ninguém vai te olhar e achar que você não pertence àquilo ali, você não devia estar aqui, é um negócio muito acolhedor, assim, que eu nunca imaginei que eu fosse sentir, porque eu sinceramente subestimava, achava que era zero esse saber de cultura. A gente se dá bem, adoro a cultura lá, adoro a cultura aqui, acho que o Brasil é maravilhoso, tudo, mas nossa, mas nunca pensei que isso ia me bater tanto, assim, quando eu cheguei, assim, que eu, nossa, eu tô em casa, assim, para mim foi é uma sensação que hoje eu vejo que eu não tenho lá ainda, né. Talvez porque eu estou há pouco tempo, eu vou fazer 1 ano agora, mas eu acho que é um negócio que a gente não deve subestimar, essa a sensação de pertencimento, a sensação de que você não vai ser questionada, a sua presença ali não é questionada, você pertence a isso aqui, entendeu. uma Acho que isso é bem uma importante. coisa, Renata, que eu tenho sempre muito claro na minha cabeça, eu acho que pode até servir de mensagem, assim, para o pessoal, é: não importa o que aconteça, esse é o nosso país. A gente pode sempre voltar para cá. Então, você está nos Estados Unidos, você espero do fundo do meu coração que dê tudo certo, que você fique e prospere. Mas se qualquer dia você acordou e não gostou, esse é o nosso país, Exatamente. você pode sempre voltar. Eu só acho que isso não pode te impedir de tentar, e não te impediu, você foi e Sim, tentou, né. acho que isso Então é eu uma acho bacana vontade. você ter outras experiências, até para você só está aqui contando tudo isso pra gente, porque você Sim. escolheu ir e tentar. Então a gente não pode desistir, eu acho que para quem tem essa vontade, corre atrás e vai. Tem as suas experiências fora do Brasil, se não quiser fazer como a Renata, que já se mudou e pronto, vai, passa 1 ano, passa 6 meses, passa 3 Sim, meses, vê como que é. research, É. com certeza. Bom, eu acho que de mensagens finais, Renata quer Acho que eu alguma. posso falar brevemente, assim, acho que se você realmente tem interesse aí, se você fez esse balanço de prós e contra, se você vê que você não está nessa onda porque tá todo mundo indo, que eu já até ouvi isso, assim: "Ah, Na eu quero moda. ir, tá todo mundo indo", assim, veja, por favor, não é um mar de flores, não é resposta para todo mundo, analise suas prioridades, se essa mudança vai realmente tá equiparável aí com as suas prioridades, se e veja muito bem os seus caminhos, conheça a burocracia, faça os steps, se prepare para, sabe, nas entrevistas não fale mal do seu país, isso não é bem visto. Eu acho que às vezes eu já vi gente, sabe, falando mal do Brasil e para pessoas, sabe, de outros lugares, outras universidades, isso não é bem visto. Então, assim, seja ético, seja grato ao seu caminho até aqui, a radiologia brasileira que é excelente, e se você realmente tem a vontade, se você vê que é isso que é o melhor para sua família, vá em frente, porque tem muitas chances de conseguir, as oportunidades estão aí, e os Estados Unidos é um país que não desperdiça oportunidades, não desperdiça gente que quer fazer um trabalho bem feito. Então, acho que se esse é o seu objetivo, você tem tudo para ter sucesso nessa busca. Legal, muito bom. Bom, gostaria de agradecer a Aline e Renata pelos depoimentos, pelas mensagens, pelas experiências compartilhadas. Espero que todo mundo que esteja assistindo a essa sessão aproveite bastante e até mais. Obrigada pelo convite. Obrigada.